foram canceladas do meu escritório, portanto não movimentou nada, não teve prestação de serviço, não teve absolutamente nada de errado. Ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada, ou seja, algum órgão governamental, não vou falar qual que eu suspeito, mas algum órgão governamental pega isso criminosamente, quebrando o meu sigilo, sem nenhuma espécie de investigação formal, sem autorização judicial, sem nada, gente, não tem nada, e vaza isso para a imprensa. É óbvio. Então vamos lá para essa pauta, sem mais medo, sem mais reticência. Mesmo com o resultado assustadoramente fascinante da última pesquisa Real Time Big Data publicada ontem, 21 de julho, que aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno das eleições deste ano, em um cenário no qual Lula aparece estagnado e Flávio em franca ascensão, apesar de todos os pesares da pré-campanha de Flávio, e por pesares, leiam-se Dark Horse, Valdemar Costa Neto, o ministro Alexandre de Moraes, além, é claro, de Michele Bolsonaro, que aliás foi chamada de imatura por Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, ontem em entrevista aqui para o Metrópolis. Mesmo assim, nesta quarta-feira, 22 de julho, que amanhecera tão desafiadora quanto os dias anteriores, um verdadeiro terremoto decidiu abalar as bases da aloprada pré-campanha do presidenciável da oposição. Segundo o jornal O Globo, a campanha de Flávio Bolsonaro pretendia antecipar uma divulgação de diálogos do celular da empresária Roberta Luxinger com o filho mais velho e mais gordo do presidente Lula, o Lulinha. A intenção inicial era guardar esse material para agosto, no auge do período da campanha eleitoral. Mas decidiram antecipar. Diante da nota publicada na segunda, a defesa da amiga de Lulinha, Roberta Luxinger, acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo apuração desse vazamento. Mas esse não é o terremoto dessa quarta-feira. O terremoto se trata do velho deitado popular. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Flávio acabou, na tarde de hoje, ferrado com um vazamento que pode ser fatal aos seus planos políticos. Conforme publicado em primeira mão pelo Metrópolis, o escritório de advocacia de Flávio, no qual Flávio é o único advogado, emitiu, mas cancelou, 2 notas fiscais no valor total de R$1.500.000 cada uma. Lançou contra uma empresa de fachada usada por Daniel Vorcaro para movimentar 58 milhões do Banco Master. As notas indicam que as conexões entre Flávio e Vorcaro vão além das reveladas até agora na crise Dark Horse. As 2 notas, no valor de R$500.000 cada uma, foram emitidas no dia 7 de abril de 2025 pelo escritório que tem Flávio Bolsonaro como único sócio e eram relacionadas a serviços prestados à Copenhagen Consultoria e Assessoria S.A. Na mesma ocasião, foram canceladas. Naquele momento, Vorcaro já tinha injetado milhões na empresa de consultoria, a Copenhagen. 2 dias depois, no dia 9 de abril de 2025, o escritório de Flávio, tendo Flávio como advogado único, faturou uma terceira nota, também de R$500.000, mas desta vez em favor da Contábil Correa. Nesse caso, não existe registro de cancelamento. As 2 empresas guardam um forte elo entre si. O contador Rogério Lourenço Novo. Ele aparece na Receita Federal como o único diretor responsável pela Copenhagen, empresa da qual ele diz ser dono. Também consta o único sócio da Contábil Correa. Rogério
ainda figura como membro efetivo do Conselho Fiscal da Ambipar, que é outra empresa da teia de Vorcaro. As duas notas emitidas por Flávio Bolsonaro e depois canceladas indicavam a prestação de serviços de consultoria jurídica para a Copenhagen, que é a empresa na qual o Vorcaro injetou 58 milhões de reais do seu esquema. E depois essas notas foram canceladas e emitidas para uma intermediária, que foi a empresa de contabilidade do Rogério Novo, que além de aparecer como dono da empresa de fachada do Vorcaro, fazia parte do conselho administrativo da Ambipar, que tornou-se uma das empresas mais promissoras no Brasil em determinada época e contava até com a Gisele Bündchen como garota propaganda. A Copenhagen, que é a empresa que o Vorcaro injetou 58 milhões, que tem como dono o Rogério Novo, que também é dono da contabilidade para a qual o Flávio emitiu a nota de 500 mil sem cancelar. A Copenhagen é uma empresa que não tem sede própria nem site na internet. Na Receita Federal, ela está registrada no endereço contábil da Correia, que é um prédio comercial em São Caetano do Sul. O Rogério Lourenço Novo já foi investigado pela Polícia Federal por supostamente operar um esquema de notas fiscais falsas de empresas de fachada para evadir impostos entre os anos de 2013 e 2015. A fraude foi estimada em mais de 100 milhões de reais. Ao Metrópolis, o Rogério Lourenço Novo admitiu que é o dono da Copenhagen desde setembro de 2025. Vejam, a nota foi de abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Ele se tornou o dono da Copenhagen 5 meses depois da nota. O mesmo Rogério afirma ter contratado o escritório de Flávio Bolsonaro para prestar serviços aos clientes do seu escritório de contabilidade, no que chamou de quarteirização. Já a Trust a DTVM, sustenta que não tinha ingerência sobre as relações comerciais da Copenhagen, nem sobre a definição de qualquer pagamento ou negociação entre a companhia e o Banco Master para ocultar patrimônio de quem quer que seja. A assessoria de imprensa de Flávio Bolsonaro, por sua vez, enviou a seguinte nota, aspas, diante de tentativas de vincular falsamente meu nome ao Banco Master, esclareço o que segue. 2 pontos. Firmei contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica com a BR Global, nome fantasia da Contábil Correia Contabilidade e Auditoria Limitada, empresa de contabilidade e auditoria que atende mais de 200 empresas e clientes em São Paulo. Em determinada ocasião, fui consultado sobre a possibilidade de prestar serviços a uma cliente da BR Global, a Copenhagen Assessoria. Apesar da consulta, a contratação não avançou, não tendo o meu escritório recebido qualquer valor da Copenhagen Assessoria, razão pela qual as notas fiscais foram canceladas, ou seja, estou sendo acusado de não receber alguma coisa. Não tenho e jamais tive conhecimento de qualquer relação ou vinculação entre a BR Global ou a Copenhagen e o Master. Qualquer tentativa de me associar a este banco é capciosa, desprovida de qualquer fundamento fático e será tratada com as medidas judiciais cabíveis nas esferas civil e criminal, contra quem lhe der causa. Por fim, como não sou investigado e meus advogados são sigilosos, não poderiam estar em nenhuma investigação formal. Recai a suspeita de que órgãos governamentais, com fins eleitoreiros, tenham vazado dados protegidos por sigilo fiscal à imprensa. Conduta gravíssima, ilegal, que será objeto de representação aos órgãos competentes para a responsabilização dos autores. Vale lembrar
que pouco antes do vazamento das notas fiscais, a Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, já tinha decidido não apoiar oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Os estados, portanto, estariam liberados para embarcar ou não na candidatura de outros concorrentes. A decisão se deu depois de uma reunião realizada com o presidente do Partido Progressista, o PP, que é o senador pelo estado do Piauí, Ciro Nogueira, ou Cilo Nogueila, o de Courchevel, né, de mãozinha dada com o Vorcaro. O Cilo Nogueila teria reclamado da falta de apoio de Flávio Bolsonaro no caso envolvendo o Banco Master. Olha que ironia. Nas suas redes sociais, Flávio respondeu ao Metrópolis. Acompanhe. Tem muita gente que está muito incomodada com a minha candidatura à presidência da República, principalmente pelos números, que apesar de todos os ataques covardes, baixos, pessoais, ainda estamos ali em algumas pesquisas, inclusive à frente da concorrência. E hoje o Metrópolis faz uma matéria criminosa querendo marginalizar a advocacia. Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais. Agora, Metrópolis, por favor, nem a minha defesa, nem a minha nota vocês colocam no ar. O que falar, por exemplo, de vocês, Metrópolis, que receberam R$1.200.000 desta empresa Copenhagen. Vocês emitiram 6 notas fiscais em 2005 contra a empresa Copenhagen. E aí, o dinheiro que vocês receberam, tem algum problema? Ou é só o dinheiro que eu não recebi que vocês querem dizer que tem problema? Então, gente, eu sei que é muito difícil, é muito duro. A todo momento tentam me atacar. E eu também fico cansado de ter que ficar me defendendo toda hora, mas não tem jeito. A luta vai ser assim até o último dia. E eu quero dar uma triste notícia para você que quer me destruir. Eu não vou desistir, mas de jeito nenhum. Cada vez que eu sofro uma covardia como essa, eu fico ainda mais estimulado, ainda mais indignado para transformar esse país e para tirar o Brasil das mãos dessa corja que hoje aparelhou o Estado e promove perseguição política contra os adversários políticos do atual governo. As notas fiscais que foram canceladas do meu escritório, portanto, não movimentou nada, não teve prestação de serviço, não teve absolutamente nada de errado. Ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada. Ou seja, algum órgão governamental, não vou falar qual que eu suspeito, mas algum órgão governamental pega isso criminosamente, quebrando o meu sigilo, sem nenhuma espécie de investigação formal, sem autorização judicial, sem nada, gente, não tem nada. E vaza isso para a imprensa. É óbvio que tem muita gente, que as pessoas estão muito preocupadas com a possível eleição de Flávio Bolsonaro. E eu, mais uma vez, quero garantir a todos vocês, eu entendo que tudo que está acontecendo sempre tem uma razão, uma justificativa, é projeto de Deus. E é por isso que eu peço cada vez mais que você esteja antenado no que está acontecendo. Preste atenção como as coisas são manipuladas para tentar desinformar. Eu não tenho absolutamente nenhuma investigação contra mim. Diferente do atual governo. Cadê o dinheiro dos aposentados do INSS? Onde é que foi parar o filho do Lula? Cadê a investigação sobre o Banco Master na Bahia que atinge o PT? Polícia Federal, essa pequena parcela da Polícia Federal aparelhada para tentar ajudar, interferir no resultado das eleições. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.